Confiança em Deus, confiança em si mesmo. Esse tema que eu propus que nós meditássemos é tão importante, porque às vezes podemos notar uma certa incoerência, nos parece, por exemplo, que a confiança em nós mesmos parece que atrapalha a confiança em Deus e vice-versa. Aquela pessoa que confia demais em si mesmo parece que quer tirar Deus da jogada, e eu que posso, eu que me valho. E o contrário também é verdadeiro. Parece que para ter de verdade a verdadeira confiança em Deus, parece que eu tenho que desprezar as minhas capacidades. E a resposta cristã sempre está no meio, conjugar sempre o mistério, que eu tenho que ter essa confiança em mim mesmo. Ao mesmo tempo, ter essa confiança em Deus também, é que Ele faz tudo. E aí junta as duas coisas, aí que consegue fazer grandes coisas o homem, né? Eu me lembro, quando preparava essa meditação, me lembrava de um exemplo do Chuck Yeager. É um piloto da aeronáutica americano, que foi o primeiro que conseguiu viajar a mais do que a velocidade do som. Ele fazia parte daquele projeto X, que depois deu origem ao projeto Mercury e o projeto Apollo, que levou o homem à Lua. O X, que é o projeto que ele participava dos anos 50 do século XX, era o de caças que rompessem a barreira do som. Não tinha ninguém ainda que tinha conseguido, e faziam vários testes e tal. E sempre quando o piloto chegava próximo da velocidade do som, acontece o fenômeno conhecido das ondas de choque, e chega um momento que toda a fuselagem do avião começa a tremer, uma vibração muito grande, e os pilotos ficavam com medo, reduziam, e ninguém ousava passar. E os engenheiros testavam o avião, verificavam a resistência do material, a fuselagem, tudo, e diziam para o piloto: olha, tá tudo ok, é só acelerar. E o piloto dizia: então vem lá comigo, né? Porque começa um negócio tremer, um negócio e tal. Então ninguém tinha essa coragem. E esse Chuck Yeager foi o cara que teve a coragem, né? Naquela época os aviões a jato saíam da asa de um cargueiro, né? Então era uma espécie de míssil, né? Que estava lá, ele ficava na asa do cargueiro lá, e depois desprendia da asa do cargueiro do avião, e aí ligava o motor e ia com toda a velocidade, né? Então, claro, o cara estava montado literalmente na turbina, e aí só tinha ele, a turbina, e tudo vibrando quando chegava naquela velocidade. E ele teve que ousar. Claro, algumas pessoas ousam por motivos humanos, ele foi mais por um motivo humano. Inclusive, ele tinha sido escalado para fazer essa viagem, esse teste, e na véspera ele vai andar a cavalo, né, para relaxar, vou dizer, andar a cavalo, e ele cai do cavalo, e aí quebra a clavícula. E aí ele fala: putz, então eu vou perder o teste. Não, eu vou mesmo assim. Então, esse Chuck Yeager, ele rompe a barreira do som num jato que ninguém tinha conseguido antes, com a clavícula quebrada, né? Porque ele vai desse jeito para lá, né? E aí quando tá lá para fechar a escotilha do avião, para ele entrar lá, o braço não consegue mexer direito, ele com uma mão não conseguia só, aí pediu pro cara para fechar a escotilha para ele lá, né? O que é? Você não tá conseguindo? Não, depois eu te conto. E foi assim, o cara foi com a clavícula quebrada, né? Mas enfim, é necessário que a gente tenha essa confiança. Pô, eu posso, eu vou tentar, eu vou conseguir, né? Mas ao mesmo tempo, se por um motivo humano uma pessoa consegue tudo isso, quando coloca junto com isso a confiança em Deus, conseguimos chegar muito mais longe. Gosto de dizer, se o Chuck Yeager tivesse o ideal cristão, chegaria muito mais longe, né? E é isso que eu queria que nós meditássemos hoje. Queria colocar como exemplo para nos ajudar, e a gente vai ver como ter essa confiança em si, em Deus, esse modelo em Maria. Seguimos o que víamos falando na semana passada, seguimos o que nos propõe no começo de dezembro, de lembrar muito da mãe de Jesus. Dia 8 agora é dia da Imaculada Conceição. Cai no domingo, então basta ir à missa do domingo, para quem tem o costume de ir à missa. Mas se fosse
outro dia de semana que caísse o dia 8, era dia de preceito, então teríamos que ir à missa também naquele dia, né? Se nesse ano, basta ir no domingo, já garantimos, né? Mas o ano que vem vai cair dia de semana, aí vou ter que ir no domingo e no outro dia, né? Mas vamos curtir esse ano, né? Então basta ir no dia 8 mesmo. E aí, se lembra especialmente de Maria, e no caso de Maria, quanta confiança que ela teve em Deus, mas também em si mesma. Vamos ver um exemplo da sua vida? Logo naquele começo, que é tão conhecido, quando o anjo aparece a Maria. E a gente já meditou nessa passagem outra vez, mas vale a pena pegar agora sobre essa perspectiva. Vem o anjo, então diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se Maria com aquelas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo então lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Precisa desse contexto. As mulheres em Israel desejavam viver o momento do Messias, para poder ver se, por acaso, pelo menos do seu parentesco viesse o Messias. Pelo menos do seu parentesco, né? Que fosse primo, que fosse a tia de onde viria o Messias, mas ainda se fosse da mesma linhagem direta. E aí aparece o anjo e pergunta para Maria se ela seria mãe, algo inesperado, e essa grande honra. Encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e ser-mar-se-á Filho do Altíssimo. E o seu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Eu falando grandiosas coisas de Jesus. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria escuta tudo aquilo, e não sabemos como é que apareceu um anjo, mas Maria via que era algo sobrenatural, a figura que lhe aparecia. Às vezes no imaginário nosso colocamos lá o anjo com as asas que aparece, não dá para saber como é que apareceu, mas ela viu que era algo de Deus, sobrenatural. E Maria então pergunta com essa confiança em Deus e em si mesmo. É o primeiro ponto, a pergunta de Maria: como se fará isso, pois não conheço o homem? A pergunta de Maria é a pergunta de quem quer fazer a vontade de Deus. Olha, como vai ser? O que eu tenho que fazer? Me dá o que eu tenho que fazer? Me dá um norte. Muitas vezes, se a gente vai pegando na vida dos santos, na tradição cristã, sempre acontece isso. Deus quer a colaboração humana junto com a ajuda dele, e se dá lugar então às obras grandiosas. Homem e Deus juntos. E agora, nessa passagem, se cumpre a mesma coisa. Parte humana, parte divina. Se a gente olha, por exemplo, os milagres. Os milagres, com frequência acontece isso. Vem lá um paralítico e Jesus vem e pede: levanta. Colaboração humana, que o paralítico tente se levantar. Colaboração divina, o milagre acontece quando o paralítico faz o gesto de tentar se levantar. Porque ele podia dizer ao paralítico, quando Jesus fala: levanta, Jesus, eu sou paralítico, não está vendo não? Então não vai dar para levantar, né? Se pedir para eu enxergar, eu enxergo. Se pedir para falar, eu falo. Mas levantar não dá. Mas é exatamente isso que Jesus pediu para o paralítico. E aí se produz o milagre, colaboração humana e divina, né? Aquele homem com a mão seca, Jesus pediu, a mão atrofiada, né? Estende a tua mão. Jesus, é mão seca, tá ligado? Não dá não, né? Mas é exatamente isso. Estica a mão. E ele tentou fazer o gesto, e aí teve o milagre. Recente, para quem tem o costume de ir à missa semanal, recente houve um evangelho na semana da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí o que acontece? A lembrança em que há aquela multidão, e aí não tem como dar de comida para todo mundo, e Jesus pergunta para os apóstolos: eu desejo dar comida para esses que estão aqui há muito tempo comigo.
E aí vem lá alguém que diz, olha, tem aqui, o que pudemos achar foi 5 pães e alguns peixes, né? E aí, com aqueles 5 pães e 2 peixes que foram dados para Jesus, se fez um milagre. Colaboração humana, milagre divino. Com frequência, a gente vai vendo, as duas coisas acontecem. Então, precisa dessa confiança em mim, porque eu vou dar essa colaboração, porque Deus precisa dela. Não porque seja necessário para que realize um milagre. Milagre por milagre, Deus pode fazer do zero. Mas é que Ele quer minha colaboração. A dinâmica que Deus nos ensina, Ele quer a minha colaboração porque assim eu sou parte integrante, eu sou protagonista. E assim no final eu posso dizer, olha, tem algo meu aqui também. Mas algo meu que eu participei. E que depois eu posso dizer, olha, eu ajudei naquele milagre. Aquele molequinho que deu 5 pães e 2 peixes e teve lugar aquele milagre, ele pode dizer, olha, eu ajudei Jesus a fazer o milagre. Olha que é ousadia, mas pode falar mesmo aquele moleque. Há uns anos atrás estava no ponto de ônibus para pegar a condução e apareceu um senhor que começou a conversar comigo e aí o ônibus não vinha e o papo foi longo assim, conversando com aquele senhor e ele era pedreiro e conversando com ele apontava para um prédio que tinha vizinho àquele ponto de ônibus, um prédio de luxo grande assim, e ele apontou, padre, tá vendo aquele prédio ali? Falei, sim, o prédio que está aqui é o residencial tal, né? Que era o prédio conhecido na região. Pois é, padre, eu fiz esse prédio, né? É da construtora lá que eu trabalhei, fiquei 3 anos lá, eu fiz esse prédio, né? E aquele outro ali também, ó, aquele lá eu fiquei só 1 ano, esse outro aqui eu também fiz. E ele contava com um santo orgulho, assim, né? Que você via, né? Que não é que ele era dono da construtora que fez todo o prédio, né? Ele é só um pedreiro, mas ele falava com esse orgulho porque eu fiz mesmo, que eu ajudei, participei da construção, fiquei indo vários anos lá naquela obra até que ficar pronta. Mais ou menos isso que Deus quer, minha colaboração. Essa ousadia que Deus quer que nós tenhamos, exatamente porque quer a nossa colaboração para que tudo se realize, a nossa própria santificação também. Ele quer que eu colabore um pouquinho, Ele vem e faz o resto. Podemos pensar agora nessa lógica, aquilo que mais me chateia de algum pecado que eu tenha, de algum erro que eu tenha na minha vida. Eu estou colaborando para que Deus possa fazer um milagre? Porque às vezes Deus não faz um milagre porque eu não estou dando a minha parte. Olha, eu queria muito ter passado no último Enem. Mas aí eu pergunto, você estudou? Eu rezei, né? Bom, ótimo, mas vai Deus falar assim, tudo bem, você rezou, foi à missa e tal, mas estuda um pouquinho também, cara, não dá para... Né? Eu posso te ajudar que você lembre do que você estudou, não tenha um branco na hora de fazer, posso te ajudar para que você tenha um maior rendimento durante o ano quando você está estudando, né? Agora, que você tenha ciência infusa, já é 2 milagres aí, né? Então, esse daqui, olha, eu te dei inteligência, usa ela, né? Talvez é um milagre maior te dar inteligência, né? Que você não tá... Usa ela, né? Então, muitas vezes a gente usa mal a interpretação dessa colaboração pessoal. E precisa, Deus quer que eu colabore. Então, eu vou colaborar estudando, fazendo o melhor possível. E aí vem Deus e faz também o seu milagre, porque eu vou fazer aquela prova e estava bem disposto, lembrei de tudo que eu estudei e coloquei lá e fiz bem a questão. Inclusive, sei lá, a questão que valia mais ponto era uma que eu tinha respondido há 2 semanas antes e lembrava direitinho. É Deus que colaborou, me ajudou, mas precisou da minha colaboração. Então o anjo vem, aparece a Maria e pede essa ousadia para ela, a colaboração dela na história da salvação. Deus também vai pedir para cada um de vocês algo para a história da salvação de cada um de vocês. O caso de Maria era especial e pediu através de um anjo, porque era especial o seu chamado. Mas cada um de vocês, uma parte pequena, mas
importante que Deus conta com a colaboração de cada um de vocês e tenta fazer o melhor que eu posso, essa colaboração humana, para que a divina seja também realizada. E o anjo tem também esse comentário, quando Maria pergunta: como se fará isso, pois não conheço um homem? A pergunta de quem quer colaborar, que seja nossa também. O anjo então lhe responde: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Algo grandioso, não será ainda por uma obra milagrosa? O Espírito Santo, que Maria escutou desse modo, e gosto de lembrar, o que ela entendeu quando falou isso? Porque é algo tão ousado que Deus pediu para ela. E o anjo ainda continua: também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já é o 6º mês daquela que é tida por estéril. Porque para Deus nenhuma coisa é impossível. No caso de Maria era uma gravidez sem intervenção humana, e no caso da sua prima era uma gravidez na velhice, que também era um milagre menor, mas também um milagre. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. E naquele momento começou a existir Cristo no seio de Maria. Começou a obra da nossa salvação. A igreja lembra esse momento no dia 25 de março de cada ano. 9 meses depois, 25 de dezembro, Natal. Olha só, né? É a encarnação desse momento em março e o Natal daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa para essa confiança em si, que leva essa confiança em Deus, é essa pergunta de quem quer fazer alguma coisa. Que eu me pergunte: Deus, como é que eu posso me livrar dessa ocasião de pecado? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Que seja essa pergunta de quem quer colaborar, de quem quer fazer parte, protagonista da vida de cada um de vocês. E aí vem o passo seguinte: uma vez que se faz essa pergunta, Deus me responde, como aconteceu com Maria. Respondeu para ela, falando do Espírito Santo, e no meio falou: olha, Isabel está grávida. Também Isabel, dentro desse mesmo projeto, também está Isabel. E Maria, então, tem iniciativa. Vou visitar Isabel. O anjo não falou: vai lá, visita Isabel. Gosto de lembrar isso e reforço agora para nós. O anjo não disse: olha, é muito importante, vai lá visitar Isabel, ela está precisando e tal. Não foi assim. O anjo diz: também, como que de passagem, Isabel, tua prima. E aí, pesca no ar, Maria. Isabel, vou lá visitá-la. E essa ousadia leva a pescar no mar. O que mais eu posso fazer? Não teve ninguém que me falou: olha, vai mais uma vez à missa na semana, porque é muito bom. Às vezes pode acontecer que não teve ninguém, mas eu senti essa inquietação que seria bom que eu fosse à missa. Não tem ninguém que está dizendo: olha, você é obrigado a rezar o texto todos os dias. Mas eu fui notando que, poxa, eu quero. Né? Pesquei no mar, acho que vale a pena fazer isso. Né? E aí, então, fui entrando por esse caminho de amor divino. Essa confiança em si, que leva essa confiança em Deus, passa então, além de perguntar como quem quer fazer, a pescar no mar algo que Deus está me pedindo. E que às vezes a minha preguiça, a minha avareza, os pecados capitais, minha soberba, a minha luxúria, alguma coisa está impedindo. E eu tenho que abrir esse meu coração e arriscar mais. O Chuck Yeager arriscou e conseguiu romper a barreira do som. E o que ele experimentou? O que acontece quando se rompe a barreira do som? Hoje em dia só os pilotos de caça conseguem. Há algumas décadas atrás era possível comprar uma passagem no Concorde e a gente podia experimentar isso também. Né? O avião civil que fazia voo supersônico, né? Quem viajou de Concorde dizia a rota do Brasil era Rio-Londres, que fazia em
poucas horas, né? Impressionante, né? E o Concorde fazia o seguinte, decolava, quem viu a foto, né, ele tem um bico assim inclinado, porque assim o piloto consegue taxiar, e aí ele decola com o bico inclinado. Aí quando está em atitude de cruzeiro, ele coloca o bico para frente assim, e aí avisa a tripulação, apertem os cintos mais, né? Aí que ele faz a segunda, né, a decolagem praticamente, que aí acelera mesmo e aí tem um barulho, um estrondo, né? E aí depois desse barulho, um silêncio, né? Por quê? Porque até o barulho da turbina, de certa forma, fica para trás, né? Ele fica sempre à frente de qualquer ruído, né? Então um silêncio impressionante. Maria então correspondeu perguntando, depois pescou no ar aquilo que Deus lhe falou nas entrelinhas, e foi então para essa segunda decolagem mais rápida, né? Olha, vou lá visitar Isabel. Também é bom que nós nos perguntemos, né? Será que tem alguma inquietação, mesmo que pequena, que Deus me colocou no coração e eu estou dizendo que não? E é essa que Deus espera de mim, esse acelerar um pouco mais, confiando em mim, mas também que vai ter graça de Deus que vai me ajudar, e vou escutar esse estrondo, talvez, o estrondo que da minha preguiça chiando lá, que não queria que eu fizesse, né, do meu orgulho, que não queria que eu desse esse passo, para oferecer o meu perdão para aquela pessoa que está custando um pouco mais, dar um passo para romper a barreira e bater o recorde, que vai fazer tempo que eu não caio num pecado de falta de castidade. Às vezes eu preciso ousar, quero arriscar, quero fazer mais, para ser mais feliz, para dar glória a Deus, eu preciso então arriscar. E Maria então pescou no ar e deu esse passo e foi lá visitar a sua prima Isabel. Conta a Escritura, no passo seguinte aqui, no versículo seguinte, diz assim: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, onde morava a sua prima Isabel. Olha, foi às pressas, conta essa versão da Escritura que leio, às montanhas. Ou seja, não era fácil ir lá onde morava Isabel, mas Maria mesmo assim foi. O anjo não tinha falado, você é obrigada a ir lá, não, mas ela quis ir lá. E deu esse passo. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias é o marido de Isabel. E cumprimentou Isabel. E ficou lá 3 meses, até o momento em que nasce o João Batista. É bonito que a liturgia da igreja até nos coloca de modo pedagógico. 25 de março é a Anunciação. Que dia nasce São João? A gente lembra, passa para quem tem costume lembrar das festas juninas, né? 24 de junho, olha só, 3 meses, né? Por que não 25, né? Ficou um dia antes, né? Mas está lá, né? É o 24 de junho, os 3 meses é quando nasceu o João Batista. Então Maria fica de março até junho visitando a sua prima e ajudando ela. Mas quem levava o próprio Deus era Maria. Mas quem servia e quem ajudava e não chamava atenção para si, né? Era Maria que não chamava atenção para si, ajudava e servia, mas quem levava o próprio Deus também era Maria, né? De modo discreto, fazia a vontade de Deus nesse segundo modo. É importante também que olhemos esse desejo de fazer a vontade de Deus e ter essa decolagem segunda, assim, de dar um passo mais na nossa fé. É um tempo bom, propício fazer essa pergunta: o que eu posso fazer esse passo mais para essa segunda decolagem do Concorde que dava, pensando no advento que nós estamos vivendo, esse tempo de preparação até o Natal, em que eu posso dar esse passo naquilo que eu vejo que Deus está me pedindo para dar um pouco mais, para oferecer como presente para Cristo no Natal. Deus vai se alegrar muito mais em que eu vença um defeito, que eu dê um passo mais para amá-lo numa vida de oração mais intensa, dê um passo mais, então, fazer alguma oração a mais, que dê um passo de assistir mais a missa, sei lá, aquilo que eu vejo que
que está talvez me segurando, eu quero dar esse passo, acelerar, né? E vencer aquilo que está me segurando, que esse medo talvez de dar um passo mais. Há pessoas que às vezes que não querem colocar um pouco mais de oração na vida porque dizem, não, tá bom esse modo de oração, porque se eu coloco mais, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, então é melhor não rezar muito não, né? E eu digo, olha, se a oração é para Deus, quanto mais melhor. E Deus vai te ajudar até para você cumprir bem suas obrigações. A oração que é sincera, ela me leva a ser melhor cidadão da terra, porque eu quero ser cidadão do céu, mas para ser cidadão do céu eu tenho que ser melhor cidadão da terra. A oração sincera vai me levar a estudar, se o meu compromisso é estudar, vai me levar a ser um bom profissional, e através dessa oração sincera eu vou chegar até a santidade. Mas é verdade mesmo, né? Aquela imagem assim, da pessoa que só fica pensando que está fazendo oração e não cumpre os seus deveres, ela é falsa para o cristão verdadeiro. Não foi assim que os primeiros cristãos fizeram. Eles, impelidos, né, pelo aquilo que Deus foi lhe pedindo naquele começo, foram sendo bons profissionais, fazendo bem as coisas. Às vezes, lendo as atas dos mártires cristãos, no começo do cristianismo, é admirar, porque às vezes a autoridade romana até tentava um jeito de salvar aquele que estava sendo condenado. Por quê? Porque era o melhor soldado, ele era o melhor profissional daquela sociedade, e até se tentava um jeito, olha, é verdade que você estava na missa, né? Quase dizendo assim, diz que não, que eu te salvo aqui, né? E tal. Mas era tal a integridade também deles, a sinceridade, não, eu estava na missa mesmo, né? Mas você é um bom profissional e tal, estava assim. E muitos, né, deram a vida por isso, né? Dando esse testemunho maravilhoso, mas eram bons profissionais, eram bons naquilo que faziam e sentiam essa inquietação exatamente, talvez porque tinham já em germe esse desejo de fazer bem as coisas que tinham nas suas mãos, e aquilo levou a querer fazer bem também a sua religião. Que nós perguntemos, o que será que eu posso dar de presente para Jesus? E quem sabe vai ser essa confiança em mim, em fazer algo a mais da vida espiritual, apoiado na confiança em Deus, que vai me ajudar para que isso se realize. Maria foi então e serviu Isabel e ficou até o momento do nascimento. Conta a Escritura, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. E olha que ironia do destino, né? Quando nasce Jesus, nasce em Belém, Isabel não pôde retribuir esse serviço para sua prima. Estava, é verdade, com uma criança pequena, o Batistinha, né? Estava lá pequeno, recém-nascido, não tinha jeito de fazer talvez essa viagem. E ainda Maria não estava mais na sua casa, mas estava em Belém. Deus quis, com sua providência, que nascesse então numa cidade que não era que morava Maria com São José naqueles começos, mas foi para aquele censo e acabou nascendo Jesus em Belém. Mas Maria recebe todo o apoio de São José, depois daqueles pastores, depois dos reis magos, né? De modo maravilhoso, né? Até nesse mês de dezembro eu pensei, e vai ser assim as meditações de sexta-feira, pensei que nós comentássemos esses personagens que estão do lado de Jesus que nasce. Hoje contemplamos Maria, né, que foi generosa com essa confiança em si, junto com a confiança em Deus. E depois, nas outras meditações, vamos vendo o bom exemplo que dá São José, os pastores, esses personagens que estão lá na cena do presépio, para tirar um ensinamento para cada um de nós. Terminamos nossa meditação com um desejo, então, de enchermos dessa confiança grande em si mesma, na mesma pessoa, em nós, porque Deus tem essa confiança em mim mesmo também. Conjugar as duas e vamos fazer grandes coisas. Maria, de fato, fala isso para Isabel quando encontra ela. Poderoso fez em mim grandes coisas, porque olhou para a humildade da sua serva. Aí está o resumo, né, do que falamos nessa meditação. Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês, se vocês
fazem o empenho de fazer a sua parte e deixar que Deus faça dele. Grandes coisas mesmo, e coisas que a gente nem sequer é capaz de imaginar, né? Que a gente olhará para trás e verá, nossa, como fui capaz de fazer isso? Foi Deus comigo. Do mesmo modo que Maria com Deus, Deus comigo também quer fazer grandes coisas.